Nós sabemos que a saúde é tratada no Brasil, via de regra, com remediar, ou seja, tratar a doença depois que ela se instala. Mas algumas iniciativas tentam fazer o inverso disso, que é o certo. Prevenção, educação, fazer as pessoas entenderem a importância de terem consciência do cuidado com a saúde e do cuidado com o corpo. E tem o projeto, que é a Turma do Gaviãozinho. Pode parecer algo de descontração, um título que reporta um pouco a infância, mas é o trabalho exatamente com quem é jovem, com quem é criança, na busca de conscientizar as pessoas para o cuidado com a saúde e o cuidado pessoal. E no cuidado pessoal, quem está à frente desse projeto do Gaviãozinho é o Dr. Wilson de Martini Júnior, com quem eu converso agora. Dr. Wilson, antes de mais nada, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar perguntando para o senhor o seguinte: o que é a Turma do Gaviãozinho? Como é que surgiu essa ideia? Pois é, Gilson. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de falar desse projeto. Então, esse projeto nasceu da seguinte situação. Antes de ser médico, eu sou formado em matemática e eu dava aulas, eu era professor, ali pela UEM, inclusive. E durante as minhas aulas, eu percebia que algumas crianças tinham dificuldade de aprendizado. E naquele momento, como professor, eu não soube identificar quais seriam os motivos, né? Quais seriam as causas dessa dificuldade. O tempo passou, eu fiz medicina, depois oftalmologia, e em algum desses projetos nas escolas eu tive a oportunidade de ver quantas crianças tinham dificuldades de enxergar, tinham problemas de visão desconhecidos, por ignorância mesmo, por falta de informação. E aí surgiu a vontade de tentar fazer algo para mudar isso. Foi aí, depois que minhas filhas nasceram, que eu tive a ideia de criar esses personagens, que inclusive foram pensados justamente nessa ideia de prevenção. Porque, por exemplo, quando você imagina um gavião, você nunca imagina um gavião com problema de visão. E é justamente essa a ideia que a gente quis passar, que a prevenção é sempre melhor e muitas vezes não é possível você saber se você não for buscar a causa, se você não for prevenir, se você não for orientado. Agora, o senhor criou vários mecanismos, várias plataformas para poder chegar à população. Inclusive, entre elas, revistinhas, né? Revistas de desenho. Como é que surgiu essa ideia de criar essas plataformas? Como é que se pretende atingir as crianças com elas? E quais são os conteúdos que trazem esses materiais? Ótima pergunta. Então, assim, inicialmente foi criado o personagem, ele era para ser só um mascote, só para colocar algumas dicas em folhetos, mas aí foram surgindo as ideias. Vamos escrever uma historinha falando por que é importante uma criança fazer o exame antes mesmo de ser alfabetizada, porque tem pessoas, tem pais que não sabem que ela pode fazer esse exame. E aí nós fizemos primeiramente as revistinhas impressas. A gente ia nas escolas, fazia uma palestra, distribuía para os professores, para os alunos, para os pais. Wilson, Oi. eu tô com o teu microfone, ele tá batendo, eu acho que no zíper da sua blusa, e tá dando um ruído no ar. Você só pode afastar ele um pouquinho, eu acho que daí a gente consegue ouvir você melhor. Aí você poderia continuar a tua explicação, por favor? Beleza, desculpa. Não? Então, assim, aí foi primeiramente feito as revistinhas impressas. E aí a gente fazia essas palestras nas escolas, distribuía para os pais, para os alunos. Só que com o passar do tempo, aí chegou a pandemia, a gente já não tinha mais esse acesso às escolas, aos pais e tudo mais, mas eu queria manter o projeto. E aí de que forma a gente estudou para poder fazer isso? Vamos fazer em PDF, até pode atingir mais pessoas, além das que tem aqui na região de Maringá, Colorado e Nova Esperança, que é onde eu trabalho. E aí, a gente fez esse arquivo em PDF, que é distribuído através de grupos de WhatsApp, no site, e também a gente resolveu inovar também com as animações, com os personagens através do canal do YouTube, que foi a última, vamos dizer assim, a última forma que a gente encontrou de também estar levando essa informação. E que, bem, como bem você falou, ele leva através da criança, mas é para a família, né? Os pais também precisam saber disso, e é importante que saibam dessa informação, desses cuidados. Quais são hoje os principais cuidados que a gente tem que ter? Quando se fala, por exemplo, você falou do gavião que enxerga super bem, né? Tem um olhar bastante clínico. Mas como é que a gente pode preservar a nossa visão desde pequeno? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Uma ótima pergunta. Então, os assuntos, eles são de uma forma geral em relação à medicina, principalmente por causa da minha especialidade em relação ao olho. E aí que tá as principais nuances. Como eu comentei agora há pouco, muitos pais acreditam que só deva levar os filhos para uma avaliação oftalmológica depois deles estarem alfabetizados. Mas isso é um sério erro,
porque as crianças estão no desenvolvimento visual do nascimento até os 7 anos de idade, aproximadamente. Se uma criança tem um problema grave em um dos olhos, por exemplo, 5 graus no olho e no outro não, ele não vai desenvolver adequadamente a visão desse olho, mesmo que para ele seja tudo normal, porque ele está aprendendo a enxergar dessa forma. Ele não vai falar, olha, eu estou com um problema nesse olho, se não for verificado. E aí que está a questão. Esse é um dos problemas, a questão do desenvolvimento visual. A gente aborda o teste do olhinho, eu falei também sobre alterações visuais durante a gestação, glaucoma, e nesse mês especificamente, por se tratar do mês especial na oftalmologia, que é o junho violeta, a gente está abordando sobre o ceratocone, que é aquela deformidade na parte anterior da córnea, que em alguns casos precisam ir mesmo até transplante de córnea, porque podem se agravar prejudicando a visão. Então, sim, enfim, Gilson, a ideia do projeto é muito além da parte oftalmológica, é levar informação da área médica, preventiva, porque eu acredito que o conhecimento, a informação, tem um poder transformador muito grande na vida das pessoas. Ô Wilson, eu sei que você talvez não tenha esse dado de forma precisa, mas muito do que a gente acaba adquirindo na nossa vida tem a ver com a falta de cuidado da infância, tem um pouco disso com a visão, por exemplo. A alfabetização, que nem você falou. As crianças que têm dificuldade com a visão, elas acabam tendo uma má alfabetização. Com certeza. Olha só, a gente tem estudos mostrando que cerca de 85 a quase 90% de todos os estímulos que chegam até nós vêm através da visão. Então, uma visão ruim pode prejudicar muito o aprendizado de uma criança, pode repercutir no seu futuro, em escolhas profissionais. Por exemplo, se a criança não desenvolveu a visão do olho, existem concursos, por exemplo, da polícia, que ela não vai poder fazer. Ela não vai poder ser caminhoneira, não vai poder dirigir um avião. Então, tem uma série de coisas que, se não forem tratadas desde a infância, vão repercutir por toda a vida dessa pessoa, dessa criança. Então, aí a importância da medicina preventiva, do conhecimento, da informação. E você falou que o teu trabalho, o teu projeto, a turma do Gaviãozinho, não é só para as crianças, envolve os pais também. Qual a atenção que os pais têm que ter com os filhos quando eles percebem que tem alguma coisa errada? Porque se o filho tem que se cuidar com o comportamento que tem, como é que os pais, como responsáveis pelos filhos, podem ajudar também? Não, é aí que está a questão, né? Justamente as crianças muitas vezes não sabem informar ou não informam porque eles desconhecem aquilo. E aí os pais têm esse papel importantíssimo de saber que precisa fazer essa prevenção, de levar a criança para uma avaliação. Antigamente, Gilson, né, quando eu era aluno, os professores faziam aquele teste lá na parede, colocava a tabelinha, tampava um olho, tampava o outro. Hoje os professores são tão sobrecarregados com tantas coisas que muitas vezes não sobra ou não tem como fazer isso. E isso era um fato simples que poderia ser feito. Você mesmo que está ouvindo a gente agora, faça um teste simples com o teu filho. Tampa um olho e depois tampa o outro. Pergunta para ele se ele está enxergando da mesma forma com os dois olhos. Talvez isso possa ser um indício que algum problema está errado. Quando ele se aproxima muito dos objetos, também. Pode ser só um hábito, pode, mas também pode ser um indício que ele tem uma miopia, que a visão de longe é ruim, então ele tem que colocar muito pertinho. Tá? Alteração na cor, dificuldade de abrir um dos olhos, olho vermelho, coçar os olhos, tudo isso são sinais de alerta que o pai tem que estar sempre, os pais precisam estar sempre alertas e atentos. Porque o desempenho profissional, o desempenho da nossa vida implica muito, já que estamos falando de visão, na capacidade que a gente tem de utilizar bem o nosso corpo e ter o potencial também para poder desenvolver as nossas habilidades e proteger a nossa saúde. Aí você foca o teu trabalho na turma do Gaviãozinho com as crianças. A resposta é positiva. Se eu educo o filho, eu educo o pai por tabela também? Com certeza. A historinha vai para a família, né? O pai vê, até porque, por exemplo, na internet hoje a gente tem tanta coisa que os pais precisam mesmo saber o que as crianças estão vendo. E essa é a ideia, que através dos pais chegue para a criança e leve toda a família. Porque às vezes um adulto pode não ter um filho, mas pode ter um sobrinho. Às vezes um professor vê a historinha e consegue fazer a verificação do aluno que pode ter esse problema. Então, assim, é o contexto, Gilson, é a sociedade, né? O trabalho tem esse papel de informar, porque eu acredito que aquela pessoa que tem conhecimento vai usá-lo no momento certo. É o que você fala, inclusive, no texto que você distribuiu, sobre a turma do Gaviãozinho, de que a gente tem que formar agentes de cuidado com a saúde, né?
Exatamente, né? Pessoas bem orientadas vão ser capazes de ajudar outras, levando assim à diminuição dos problemas, né? As sequelas e as complicações, né? Como uma pessoa que pode deixar de ter um problema oftalmológico, ela vai ser mais produtiva, ela vai gerar mais renda para ela mesma, mas ter mais oportunidades, vamos melhor dizer uma palavra mais adequada aí. Wilson, como é que as pessoas podem conhecer teu projeto? Eu faço a turma do Gaviãozinho, como é que eu conheço isso? Como é que eu sei da dimensão desse projeto, de como é que eu posso ou participar ou ser beneficiado com a orientação que ele traz? Bom, a gente está disponibilizando nas páginas do Instagram, chamado A Turma do Gaviãozinho, e na minha pessoal também, que é wilsondemartini.oftalmo, do Instagram, e no YouTube, procurando lá Turma do Gaviãozinho. Então, procurando lá no YouTube ou no Instagram, Turma do Gaviãozinho, vão ter várias informações, vão ter o site ali para você poder ver o livrinho, baixar algumas coisas. Inclusive, em alguns momentos a gente faz também algumas distribuição de brindes, porque é tudo informação com o objetivo mesmo de informação gratuito, tudo lá disponível para quem tiver interesse, para quem puder dar uma olhadinha lá. Wilson, muito obrigado por essa conversa e agradeço demais a sua presença aqui no CBN Saúde. Sucesso no seu projeto. Eu que agradeço a oportunidade, Gilson, de vocês aí da CBN, e fico à disposição. Quando precisarem, ou se alguém tiver alguma dúvida também, entre em contato comigo lá pelas redes sociais, que eu vou responder com o maior prazer. Wilson de Martini, médico oftalmologista, está por trás do projeto Turma do Gaviãozinho, a orientação e educação para a saúde, começando pelas crianças, por tabela educando os adultos, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. 11h22.